Olá, boa noite. Estamos começando o Momento Mulher e nesta noite o reverendo Miqueias está conosco e nós vamos falar sobre falso testemunho. Você já acusou alguém e você acusou sem saber se era verdade? Ou você falou uma mentira pensando que era uma verdade? Hoje vamos falar sobre falso testemunho. Prestem atenção nesse versículo que eu vou ler agora. 1 Pedro 3,16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos aprender hoje sobre falso testemunho e eu acho que você vai sair daqui craque para falar só coisas boas e fazer boas ações para as pessoas. E não se esqueçam, dê um joinha, compartilhem o nosso programa. Gente, tem muita gente me cumprimentando na rua, falando, nossa, eu assisti seu programa, compartilharam comigo. Isso é muito importante para nós, tá? Nós não ganhamos nada com isso, mas nós ganhamos o quê? A alegria de servir vocês. E isso é o mais importante para nós, tá? Continuem comigo que eu já estou voltando. Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui com o reverendo Miqueias e o nosso assunto hoje vai ser sobre falsos testemunhos. Boa noite, reverendo, tudo bom? Boa noite, Sara, tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, você que está em casa nos acompanhando. Vai já, viu, compartilhando aí esse programa que tem sido muito abençoador. E a propósito, que tema, hein, Sara? Que tema? Mas vamos trabalhar ele, vamos conversar. Vamos sim. Ô pastor, para a gente começar, vamos entender o que é o falso testemunho, pastor? O falso testemunho, biblicamente, é quando você fala mal de alguém. Você levanta algo que não é verdadeiro. Ele é falso. É um testemunho, é um falar em verdade sobre outra pessoa. Então, assim, não é você falar uma coisa que é verdadeira. A pessoa, ela tem o cabelo de um lado só. Aí você fala, não. Falsa mulher fala assim, cabelo para trás. Então, é algo que não existe. Não é verdadeiro, você levanta e propaga aquilo. Então, é falar falsamente algo que não existe de uma pessoa. Sim. E nós trouxemos hoje a família de Davi para a gente comentar, né, sobre esse assunto, porque nenhuma família é perfeita e a de Davi também não era, né? E Eliabe, o irmão de Davi, pastor, ele faz um pré-julgamento em relação a Davi. E lá no verso 28, gente, lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e o capítulo 17, nós vamos fazer um comentário aqui. Lá no verso 28, ele fala que Davi foi lá para ser presunçoso e maldoso. Mas não foi bem assim, né, pastor? Não, essa história de Davi e Eliabe, o irmão dele, na realidade, o pai deles manda que Davi, o único que não estava na guerra, era muito jovenzinho, cuidando das ovelhas, manda que Davi leve comida para os irmãos, leve algo lá no campo de batalha e veja se os irmãos estão bem. Ele leva a comida, convido você a ler esse capítulo maravilhoso, 1 Samuel 16, e aí ele chega com a comida, dá para o guardador de comida e desce até o campo de batalha para ver como estavam os irmãos, somente isso. E aí Eliabe faz esse mau julgamento, chama ele de presunçoso, fala que ele está ali só para ficar espionando para contar para o pai algo de errado. E na realidade não foi isso, ele foi mandado pelo pai para levar comida e ver se os irmãos estavam bem, somente isso. E Eliabe, gente, ele era o irmão de Davi e ele faz ali uma acusação falsa, né, pastor, contra Davi. Sim, né? E o Sara, importante disso, por que Eliabe faz isso? Davi pergunta para os seus irmãos quem era Golias, o que estava acontecendo. E o exército, fala o povo, a multidão, um monte de soldado que estava em volta de Davi, dá atenção a Davi.
Então isso gera no coração de Eliabe um ressentimento muito grande. É o menor, já foi lá o ungido rei, agora ele está ali, está todo mundo já dando ouvido para ele, então agora ele corta todo mundo, ele entra na conversa, em vez de só responder o irmão como eles estavam, e acusa o irmão de uma inverdade, de um falso testemunho. Isso, uma falsa acusação com ira e um descontrole emocional, completo, né, pastor? Prejudica a pessoa que está sendo criticada e a si mesmo, né? Sim, sim. E a gente vendo ali na história, Eliabe era o irmão mais velho. Então sempre tudo era em volta do irmão mais velho, né? Primeiro era tudo o irmão mais velho. E quando ele vê que Davi já estava tomando o lugar dele de uma forma que ele não tinha controle, sim, né? Eu acho que gerou ali um certo ciúmes, não gerou, pastor? Ah, não, e muito, muito grande. Até porque também o falso testemunho, Sara, ninguém faz um falso testemunho se ele não estiver irado, se ele não estiver bravo. Uma pessoa contente, feliz, uma pessoa de bem com a vida, ela não vai gerar uma mentira, uma inverdade e começar a propagar isso. Ela só gera se ela está mesmo ali angustiada, triste, aborrecida, com ódio de alguma coisa, e aí ela vai fazer. Então o que vai gerar no coração de alguém, primeiramente, antes do falso testemunho, é assim, esse sentimento de ira, sim, de descontentamento. Então uma pessoa que pratica o falso testemunho quer destruir realmente a imagem do outro, pastor? Sempre. Chega a esse ponto de querer mesmo destruir a outra pessoa? Sim, ele quer a destruição. Tanto é que o falso testemunho está nos 10 mandamentos. Ele é o 8º mandamento. Não dirás falso testemunho do teu próximo. Independente, se a gente pegar o Velho Testamento agora, esse 8º mandamento, e voltar no Novo Testamento para Jesus, aí Jesus conta uma parábola, porque Jesus fala sobre o próximo, eles queriam saber quem era o próximo. Aí Jesus fala do bom samaritano. Quem que seria o próximo? O próximo, o bom samaritano e o judeu, eles tinham uma grande rixa entre eles, mas pelo simples fato de estarem próximos, esse já era o próximo, independente se era inimigo ou não. Se a gente pega essa ideia de Jesus aí, que o meu próximo não é quem eu amo, e é sim quem está perto de mim, independente de quem ele seja, então eu não devo gerar mau testemunho, não devo falar inverdades, nem mesmo dos meus inimigos. É uma lei de Deus entre os 10 mandamentos, o 8º mandamento. Pastor, muitas das vezes que eu levanto um falso testemunho, é algo de errado que tem comigo, algum defeito, alguma anormalidade que eu tenho, que possa estar sendo transferida para o outro, que eu possa estar enxergando aquilo que é defeito meu no outro? Sim, se a gente olhar para Davi, o irmão dele, quem era o presunçoso ali? Era o irmão dele. E ele chama Davi de presunçoso. Exatamente. Então, assim, ele acusa em Davi aquilo que era erro dele. Sim, com certeza, Sara. E como não permitir, pastor, que o falso testemunho machuque o seu coração, para que você não desanime ou se sinta massacrado por quem o acusa com ira? Porque muitas pessoas são muito frágeis, né, pastor? Sim, Sara, o falso testemunho, ele é destrutivo de uma forma muito grande. Eu gosto muito de quando o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. Então, ele veio para destruir. A ideia de quem levanta o falso testemunho não é uma ideia pacífica. A ideia de quem levanta uma inverdade, uma falsidade contra o outro e propaga essa falsidade é para destruir o caráter, é para destruir a pessoa, é para destruir o nome daquela pessoa. E a gente precisa lidar com isso. Porque assim, precisamos lidar para não levantar falso testemunho, porque às vezes a gente fica com tanta raiva, Sara, com tanta raiva de alguém irado. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, e aí a gente acaba pecando. Você viu como o Jonas é chato? Jonas é o marido da Sara. Você viu como que o Jonas é chato? O Jonas é insuportável. Na realidade, eu estou bravo com o Jonas e eu estou levantando isso. E ao mesmo tempo, eu preciso cuidar para não levantar falso testemunho, mas também eu preciso cuidar do meu coração, para que quando alguém levantar falso testemunho contra mim, eu não fique cabisbaixo, angustiado, até porque também eu preciso crer que
quem vai brigar essa batalha é Deus. Eu gosto muito da Bíblia quando ela fala isso. Olha, deixa que Deus cuida disso, deixa que Deus guerreia por você, porque disseram inverdades contra você, propagaram isso, jogaram no ventilador. Agora tem um monte de gente, falando a mesma coisa. O que você pode fazer? Nada. Você não pode deixar que isso afete o teu coração, afete a tua vida. Você sabe o que é verdadeiro e você sabe o que Deus pensa de você. Se você sabe isso, coloque isso acima do falso testemunho que fizeram contra você. Aí com toda certeza você vai cuidar muito bem do teu coração, porque senão ele vai se entristecer e muito. E muitas vezes ele não só se entristece, mas também a gente acaba acreditando naqueles pontos negativos que a pessoa está falando e começa ou a agir de forma ou a simplesmente deixar de fazer algo que era bom e não fazer mais nada. Ou brigar com a mesma moeda, né, Sara? Pois é. Aí eu falo para você que o Jonas é chato. Aí o Jonas fica sabendo, não, chato é o pastor. Então assim, e fica aquela briga terrível. Então o falso testemunho, a gente acaba com ele não dando ouvidos e orando pela pessoa e não deixando que isso também afete a tua alma e teu coração. Como você disse, você vai acabar entristecendo em profundidade com o falso testemunho. Essa questão da falsa acusação, e você vai lá e acha um defeito no outro e acusa também. Isso está em Gálatas, né, pastor? Lá Sim. Em Gálatas 5,15 fala: não acusar o outro e ficar jogando ferpas um para o outro. Isso pode destruir os dois. Sim. Né? Mateus, com a mesma medida que medide, serás medido. Aquela ideia assim, estou falando para quem levanta falso testemunho. Olha o perigo de levantar o falso testemunho contra a sua pessoa. Um dia, alguém vai levantar falso testemunho contra mim. Tem outro lado, Sara, de que eu levantei o falso testemunho contra você. É uma inverdade. Você se mantém firme, mantém na presença de Deus. Vai chegar um tempo que a verdade vem à tona. Não tem jeito. A verdade vai vir à tona. E quando ela vier à tona, quem que fica envergonhado? Sou eu que levantei. Então, todo mundo que mente, todo mundo que fala em verdade, todo mundo que levanta falso testemunho, testemunha falsamente contra outra pessoa, isso vai vir contra mim. O falso testemunho, Sara, a gente pode também partir para um outro lado. O texto também bíblico nos fala de testemunhar falsamente. Vamos pensar, um crime, algo que alguém fez e você foi testemunha falsa. Então assim, se eu pensar diante do juiz, quando a verdade vier à tona, e eu estava ali por cima da carne seca, como diz o ditado, agora quem vai ser preso sou eu, porque eu gerei uma inverdade e a verdade veio à tona. Eu gosto muito de uma frase que eu vi esses dias. Ela fala assim, Sara, o segredo, é muito difícil guardar o segredo porque ele vai pelejar para ser revelado. Então assim, quando eu gero algo sobre você que não é verdadeiro, quando eu gero uma falsa palavra contra você e essa não é verdadeira, ela é como se fosse um segredo. Vai vir à tona a verdade. A verdade, ela vai aparecer, ela tem o tempo certo para aparecer, e aí quem vai ser o envergonhado sou eu. Mas eu queria te envergonhar. Na realidade, quem vai ser envergonhado sou eu. É por isso que você não precisa pelejar contra mim. Você não precisa brigar comigo. Você não precisa nem ficar triste. Deixa que no tempo certo eu vou ser envergonhado com aquela mentira. Sim, acho que o Espírito Santo vai trabalhar ali na vida da pessoa, Sim. né? E vai mostrar as verdades ali, né, pastor? Então, 1 Samuel 16, 6, 7. Nós vemos que Eliabe, o filho mais velho de Jessé, é rejeitado. Né, pastor? E Deus Sim. ainda explica que conhece o coração do homem. Deus fala, eu conheço o coração do homem. Porque ali naquele momento, Jessé chamou todos os seus filhos, o profeta chegou para poder ungir, né, o que seria rei, e tanto Jessé quanto os filhos nem imaginavam que Davi tinha que estar ali na fila, né? E Jessé mesmo fala que Davi está lá no campo, né, cuidando das ovelhas,
e chama os filhos. O primeiro é o Eliabe, né, que era o filho mais velho. Mas aí quando o profeta vai ungir, e Deus fala para ele que não era o primeiro, não era Eliabe, não era o segundo, não era nenhum daqueles. E Deus deixa bem claro que Deus conhece o coração do homem. Nós conhecemos por fora, a casquinha, né? Então a gente não sabe o pensamento do outro, não sabe o que o outro vive. E muitas vezes a gente faz falsas acusações simplesmente por olhar somente na casquinha, de ver a pessoa somente por fora, né? Ô Sara, e o que mais dói é quando o falso testemunho, e que na maioria das vezes é assim também, quando o falso testemunho é levantado por alguém que nós conhecemos, alguém de perto, alguém da família, e sempre motivado por ciúmes, motivado por ira, motivado por um problema do passado, por inveja. Então assim, o falso testemunho dói demais, mas dói muito. Mas como a gente tem batido na tecla, não faça falso testemunho, mas se sofrer falso testemunho, fique quietinho, ore a Deus. Siga o exemplo de Davi, porque a gente vê aqui, até esse ponto, pastor, que o Davi, gente, em hora nenhuma, quando ele foi ungido rei ali, ele não fez nada, ele continuou o trabalho dele lá no campo, cuidando das ovelhinhas. O pai deu a ordem para ele poder ir lá levar o queijo, levar alimento para os irmãos, ver como eles estavam. Ele fez como o pai mandou direitinho, não veio nenhuma murmuração, né? Assim. Nem reclamação, né? E nenhum pensamento dele, nossa, mas eu não vou ser o rei? Quem está me servindo? Não tem ninguém me servindo, eu estou servindo todo mundo. Ô Sara, quando a gente olha para esse texto aí do 1 Samuel, de 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, o exército responde para Davi o que Eliabe não queria responder. O exército responde até mais do que Davi perguntou. Davi só perguntou: o que está acontecendo? Quem é esse louco aí que está afrontando o exército de Deus vivo? Aí o exército fala assim: olha, o rei encherá de riqueza quem ganhar dele e dará a mão da filha em casamento. Você imagina quanto Eliabe queria isso, sabe? E tem o terceiro presente, que seria a casa. O pai dele nunca mais pagaria impostos. Sim. Então assim, você imagina Eliabe como primogênito trazendo isso para a casa dele, casando com a princesa, enchendo de fortuna, e o pai dele nunca mais pagando impostos, que era caríssimo na época, muito mais do que hoje. E agora parece que isso está revertendo para o irmão mais novo. Ele já perdeu a unção de rei um tempo antes. Sim. E agora tudo natural, foi acontecendo naturalmente. Sim, e o exército não dá ouvido para o mais velho, o exército dá ouvido para o caçula. Então aquilo encheu ele de muita ira, muita ele ficou inveja. Com muito ciúme de Davi, né? Muito. E aí, algo que nós podemos até perceber, Sara, você que está em casa nos assistindo, quem levanta falso testemunho contra você é porque tem visto a bênção de Deus sobre a tua vida, é porque tem sentido inveja, ciúme de algo que você tenha, que Deus está fazendo com você ou através de você. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, Sara. Sim. Quando um funcionário inventa falso testemunho para o patrão do outro funcionário, sabe por quê? Porque aquele funcionário está trabalhando muito bem. Então assim, quando Deus está agindo, levanta inveja no olhar de um mal, e isso vai acontecer, o falso testemunho. Mas é algo tão corriqueiro, tão comum, não deveria, mas a gente precisa lidar muito bem com isso. Isso, e saber cuidar, né, de si, né? Saber, porque principalmente na questão do trabalho, quando você está lá, está trabalhando, fazendo tudo certo, você é pressionado por um falso testemunho. E muitas vezes você abandona o trabalho, né? Pede uma demissão. Sim. Ou até mesmo é mandado embora. Sim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses falsos testemunhos e continuar praticando aquilo que é certo, né? Porque tudo está no controle de Deus, né, pastor? Tudo. Deus está cuidando da gente. Sim. Sara, eu gosto do versículo 25, capítulo 25, versículo 18 de Provérbios. Olha o que fala lá: martelo, espada e flecha aguda. Só coisas que ferem. Martelo, dá uma martelada no dedo, Sara do céu. Lateja aquilo que dói por dias. Martelo, espada, que é para ferir, para matar, e flecha aguda, não é cega não, aquela flecha que é para penetrar. Olha o que diz o provérbio: martelo, espada e flecha aguda é o homem,
que profere falso testemunha contra o seu próximo. Então, assim, a intenção é para machucar. A gente precisa guardar muito bem nosso coração, guardar muito bem nossos ouvidos, não deixar que aquilo desça no nosso coração, porque se deixar, era como se tivesse tomado uma martelada, passado a espada no pescoço, furado com flecha aguda. Aquilo vai ferir profundamente e precisamos cuidar muito para que essa ferida não seja aguda nas nossas vidas. Sim. E pastor, a gente vê que ali Davi foi um homem humilde e ele não foi como o irmão dele descreveu, né? Davi era humilde porque ele havia matado um leão e um urso. Sim. E não se gabou. Sim. Antes dele chegar de frente com Golias, ele não tinha se gabado nada disso, né? Até antes disso, Sara, eu gosto da ideia de Davi ali. Você pegou um texto muito precioso para ser base, porque Davi fez algo que eu preciso aprender com Davi e nem sempre eu faço assim. Davi não deu ouvido para o irmão dele. Era irmão, ele amava e foi ver como estava, levou comida. Davi não deu ouvido, tanto é que o texto é muito claro de 1 Samuel. Ele pergunta, eles começam a responder, o irmão dele vem, atravessa, envergonha ele na frente de todo mundo, sim, porque ele era um irmão bem mais velho que o Davizinho novinho. O texto fala que Davi vira e pergunta de novo. Era como se ele virasse as costas, não desse bola para aquilo que ele ouviu, aquelas feridas, aquele pré-julgamento, aquela afronta do irmão dele. Uma humilhação, né? Então, o texto de 1 Samuel fala que ele se vira, ele deu as costas, ele não deu ouvidos. O ruim é quando a gente dá ouvidos, né? A humildade estava com a vida de Davi, a bênção de Deus estava com a vida dele. Sim. E aquela ideia, como você disse, depois ele fala pro rei, rei, fica tranquilo, Deus já me livrou, Deus já me deu na mão o urso, o leão, um gigante. O que é um gigante para Deus? Então, assim, muita fé, muita humildade e não dar ouvidos. Eu não posso dar ouvidos. Quanta gente fala mal de mim, eu não posso dar ouvido, senão eu enlouqueço, Sara. Não, enlouquece, a gente fica louco. O pastel da Sara. Agradar a todo mundo que quer uma mudança no seu jeito, no seu estereótipo, é muito difícil. O pastel da Sara é o mais ruim da cidade. Nossa, eu sou pastor. Vou mexer com o Jader, que está ali atrás da câmera. O Jader, mas é muito ruim para filmar. Na realidade, eu estou comprando umas câmeras e estou querendo começar a fazer filmagem, colocar nas redes sociais, sabe? E aí o que eu vou fazer? Eu vou derrubar o Jader. Prejudicá-lo. Eu vou falar mal dele e tal, vou falar para um monte de gente para ver se eu entro no mercado e pego uma fatia do mercado. Não precisava disso, mas é o que acontece. E aí o Jader vai dar ouvido? Não. Está na hora de Jader virar as costas para mim e continuar a vida. Davi virou as costas e continuou a pergunta dele. Sim. Como que é mesmo? O que vai acontecer? É riqueza, casamento e bênção para o meu pai? O negócio tá bom, me leva para o rei que eu quero prosear com o rei. Então, assim, essa ideia de assim, vão falar, vão derrubar, vão te ofender, seja humilde, não dê ouvidos e espere em Deus. Isso lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 37, Davi se diz servo do rei Saul. Olha que humildade, né? Poderoso. Servo do rei. Ele não se igualou ali ao rei por tudo nenhum. Aquilo que ele já tinha passado ali até aquele momento. Poderoso. Né? Ou até mesmo mais do que o rei, né? Aqui, rei, o senhor não consegue, eu consigo. O senhor já matou um urso? O rei fala, não. O senhor já matou um leão? Com as próprias mãos? Não. Então, não. Ele se põe como servo. Sim, humildade. Ele não se encheu de orgulho. Sim. Né? Ele teve humildade. Quantas vezes somos motivo de inverdades por usarmos uma armadura que não é nossa? Ali, pastor, quando eu li que Davi colocou a armadura que o rei deu para ele pôr, eu percebi ali que muitas vezes nós queremos ser algo que não somos. Sim. E é algo que nós não vamos dar conta. E Davi ali naquele momento, ele viu que aquela armadura, ele podia ter pensado, nossa, agora eu sou o soldado, eu tô com a armadura aqui do rei, né? Não. Ele entendeu que apenas o que ele já tinha
era necessário para ele derrubar o gigante. Não sim. foi isso mesmo, pastor? Foi isso mesmo. Ele tinha a total certeza do controle de Deus, do favor de Deus, de que Deus guiava ele. Então, assim, essa paz ao coração, frente aos problemas, frente às falsas acusações, a paz ao coração de que Deus está cuidando da gente, é algo que norteou ali Davi, né? E falou assim, não, vou fazer assim, rei, eu vou deixar sua armadura porque eu não dou conta dela. Eu vou com aquilo que eu sei, aquilo que Deus tem me dado. Então, assim, a gente precisa sempre viver, Sara, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. E aí tudo mais, todos os falsos testemunhos, falsas verdades que surgirem, se eu me mantiver como Davi, eu sou o que sou, eu tenho aquilo que Deus me deu só, e eu mantenho aquela vida debaixo da bênção do favor de Deus, e pode falar em verdade, o máximo, todas vão cair por terra, todas vão cair. Foi o que Davi fez. Não, deixa eu deixar, eu sei batalhar com o que Deus me deu. Deus me capacitou com a funda e com a pedra. Sim. Poxa, a armadura do rei era de ouro. Ele não poderia, não, eu vou deixar você brilhando aqui. Vou descer aqui brilhando em ouro puro e vou acabar ali. Não. Ele foi com a simplicidade da funda e da pedra que ele recolheu do riacho. Davi foi simples quando Deus o usou para matar o leão, para matar o urso. Foi simples quando ele foi ungido rei, porque era algo muito sério, né, pastor? A gente sabe que naquele tempo a promessa de fala era cumprida, era muito sério, não era como só assinar um documento. Né? Era um documento falado, né? Não a volta honra atrás, que falava, jeito ninguém nenhum. voltava atrás, né? E Davi ali continuou simples em tudo, até no momento dele chegar lá e derrubar o gigante Golias, né? Pastor, nós temos que aprender a praticar o bom testemunho, né? Porque ao invés de eu praticar o mau testemunho, eu praticar o bom testemunho e falar bem do outro, né? Falar coisas boas do outro é muito melhor do que eu praticar o mau testemunho, né? Nós temos que enxergar mais as qualidades do que os defeitos, não é isso? Sim, é isso mesmo. Até porque também, Sara, a gente quer falar de alguém, então que fale bem. Às vezes quando a gente está irado, bravo e quer falar mal, a gente precisa pôr uma trava na língua. A língua é um pequeno órgão, mas incendeia uma floresta inteira. É como lembro do navio que faz o navio virar para o lado. Então, assim, em vez da gente afetar alguém, ferir alguém, machucar alguém com falso testemunho, vamos procurar naquela pessoa algo de bom. Vamos glorificar a Deus, já que o meu mau testemunho glorifica Satanás, porque falso testemunho é uma mentira. É uma mentira. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, então eu vou glorificar Satanás. Então eu preciso glorificar a Deus. A sábia Sara, você ia falar besteira, é uma bênção. Sara é uma mulher de Deus. Praticar. E aí a pessoa que está ouvindo nem vai entender, porque não estava no contexto. Eu ia falar mal de você, mas Deus vai começar a trabalhar comigo. Sim. É o bom testemunho. Pastor, Provérbios 15, o verso 1 e o verso 2. Presta atenção. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Verso 2. A língua dos sábios adorna conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Forte, né, pastor? Forte. E isso aí deve... Sempre quem receber um falso testemunho tem que ler esse versículo. Porque a vontade nossa é de ficar irado. Sim. Quando você recebe Eu vou te provar que não é verdade. Sim. Ou então, agora você vai me provar de frente ao juiz. Sim. Não, você vai pagar por isso. Não. Aquieta o coração. E quando você for falar, não fala aos gritos, aos berros, sabe? Contra aquele falso testemunho, não. Aplaca tudo, toda a ira, aplaca tudo com o falar manso, falar amoroso. Sabe, não, Deus te abençoe. Não, porque... Não, amém.
Deus está cuidando de tudo. E porque também vai virando uma bola de neve, né, pastor? Você fala, não, agora você vai ter que provar. E o fulano, não, mas foi ciclano que me falou. Aí você vai atrás do ciclano que o Bertano falou e vai virando aquela bola de neve. Sim, sim, e aí sim. o tempo passou e tá todo mundo com raiva do outro. E você descobre até coisa pior. Sara, esse falar com jeito, sabe? Eu lembro de um pastor um dia, ele pregando, ele contou, ele já era bem vovozinho já. E ele pregando, tal, pregou, terminou, ele foi pro fundo da igreja, ele cumprimentava as pessoas ali ao sair. E aí uma mulher pegou e brava com ele, Sara do céu. Olha aqui, pastor, você falou foi comigo, aquilo foi pessoal, tô bravo com o senhor, e não sei o que e tal. E brigou com ele na porta. Ele era o pastor dela, ele poderia puxar a orelha dela, tudo. Mas ele virou para ela e falou assim, ô minha irmã, tenha paciência comigo, eu ainda estou em obra. Deus ainda está trabalhando comigo. Se a irmã tiver paciência, daqui um dia que Deus terminar a obra dele comigo, aí com certeza eu vou fazer as coisas um pouco mais certas. Acabou com a irmã. A irmã já não brigou mais. Baixou a guarda da irmã na porta, sabe? Todo mundo que ouviu assim ficou apreensivo. O que ela vai responder? Ela não tinha palavras para responder. E ela pegou, saiu, foi para casa. E aí dias depois ela voltou e foi pedir perdão para o pastor. O pastor poderia ter falado duramente e feito aquela coisa na porta para mostrar, eu sou o pastor. Não, ele usou só de sabedoria, de palavra branda, de amor. E ele se desculpou. E aí ela entendeu aquela simplicidade, a humildade do pastor. E aí depois ela foi perceber que era ela que estava errada. Então é isso mesmo. Palavra branda afugenta toda a ira. E a palavra branda, quando você ouve um falso testemunho, todo mundo já fica esperando o que a Sara vai fazer. É hoje que a Sara sai com um cabo de vassoura atrás de um. E aí você fala, não, deixa que Deus está cuidando. Acabou, o negócio já desmanchou ali, já perdeu a força, o fogo já começou a apagar, então já fica por ali mesmo. É verdade. E o verso 5 também é muito interessante, pastor. A língua serena é árvore de vida, né? Mas a perversa quebranta o espírito. Sim. Esse quebrantar do espírito, a ferida não é superficial. A ferida, ela é profunda. Então, quando você levanta falso testemunho perversamente, você vai ferir com a martelada, aquilo que eu falei, com a espadada, flechada profundamente. Que Deus tenha misericórdia. Pastor, vamos ver agora para a gente finalizar o que fala lá em Romanos 13. Romanos 13, vamos, quer ver? Romanos 13, versículo 8, 9 e 10. Diz assim, ó. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. E que lei que é essa? O versículo 9 vai falar, Sara. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. 2 pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Os 10 mandamentos, Sara, você pode dividir ele em 2 grandes blocos. O primeiro grande bloco é referente a mim e Deus, a minha caminhada com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagens de esculturas. Então, sim, referente a mim e a Deus, o início dos 10 mandamentos. O segundo bloco é referente a mim e ao meu próximo. E aí o que Paulo está falando aqui em Romanos 13, ele está falando, olha, existe uma lei e todas as leis, qualquer lei que possa existir referente a mim e ao meu próximo, se resume em amar o meu próximo. E é por isso que ele fala, olha, ele termina assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, não cobiçar, não dizer falso testemunho, não roubar, não matar, tudo isso referente a mim e a você, que é minha próxima hoje, tá? Então, assim, Paulo está falando, se eu te amar, que esse é o mandamento de Cristo, amar o meu próximo, amar o meu inimigo, se eu te amar, eu não levanto falso testemunho. Sim.
Se eu não te amar, eu posso até estar bravo com você, sabe? Tá irado com você. Eu não vou pecar. Eu não vou defamar você, quer dizer, tirar a tua fama, destruir o teu nome, diminuir o teu caráter, porque eu tô tão bravo com você. Você fez algo tão ruim para mim, eu tô tão bravo que eu vou lhe dizer falso testemunho. Eu vou te matar, eu vou te ferir. Não dá o direito, né, da gente falar nada. De jeito nenhum. Não me dá o direito. Eu preciso te amar. E te amando, diz Paulo, qualquer coisa referente a mim e a você, o amor vai impedir que eu faça qualquer coisa de mal contra você. Um falso testemunho pode te machucar, mas pode também envergonhar os que te acusam. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado, pastor Miqueias. Obrigado, Sara. Obrigado. Sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado. Para mim é uma alegria. Boa noite. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.